Olá, bom dia, mês de maio acabando e logo de manhãzinha aquele papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini, no Café com o Presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, uma alegria estar aqui falando com você nesse Café com o Presidente. Presidente, a gente começa com um tema não tão agradável, que inclusive foi pauta da reunião ordinária da última semana, que trata daquela situação que aconteceu com o jogador brasileiro Vini Júnior e que prontamente a Câmara de Campinas se posicionou. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse posicionamento, sobre que reflexão isso nos traz. Sim, vários vereadores trouxeram esse tema na tribuna da Câmara, né, como forma de repudiar esse tipo de atitude. E aconteceu, inclusive, na semana que nós estamos comemorando o Dia da África, né, dia 25 de maio, e também é o mês de maio inteiro em homenagem à África, né, para falar dos valores, da cultura, da tradição e a contribuição que a África dá para o mundo, inclusive para o Brasil, na construção da sociedade que nós somos hoje. Esse fato do Vinícius Júnior é lamentável e, mais do que lamentável, ele tem que ser condenado. Imagina uma figura como ele, que é um ídolo do futebol, né, exemplo de alguém que nasceu na pobreza e graças ao seu talento, um dom que ele recebeu, ele conquistou os palcos, né, da Europa no futebol. Jogando talvez no maior time do mundo hoje, Real Madrid, ele foi vítima, né, de ataques racistas, ofensas inadmissíveis. Isso repercutiu e, obviamente, a gente tinha que se posicionar, não só para emprestar solidariedade, mas para condenar esse tipo de atitude. O Brasil já passou por isso no futebol, a própria CBF já encampou, a Federação Paulista de Futebol, também as federações em todos os estados, desenvolveram ações, né, de combate ao preconceito, ao racismo, e a gente tem que, sim, toda vez que acontece um ato como esse, nos manifestarmos, né? Não é possível que alguém, por conta da cor da pele, da origem, da raça, seja discriminado, ofendido, e às vezes com violência, que não é só verbal, às vezes chega à violência física. Então a Câmara não podia, obviamente, se omitir, e vários vereadores e este presidente, né, nos manifestamos repudiando e pedindo, inclusive, providências às autoridades espanholas para combater esse tipo de ato naquele país. A gente percebe que, inclusive, o movimento, né, acabou envolvendo aí muitos países, a ONU também se posicionou. É um momento que a gente precisa rever todos esses posicionamentos racistas justamente para mostrar, a partir, por exemplo, da Câmara, que tem uma questão de autoridade aqui na cidade, que todo mundo tem que partir nessa luta. A gente vive hoje um mundo cada vez mais globalizado, né? Não existe mais fronteiras nos países. Então, até por conta dessa união global que existe entre os povos, não pode continuar havendo nenhum tipo de discriminação, esse tipo de xenofobia racial. Então, solidariedade ao Vini, que é um grande jogador, talentoso, já conquistou uma posição de destaque, sucesso, representando a raça negra também no esporte, no futebol, mostrando que o talento, o dom, independe da cor da pele. Última semana do mês de maio, a gente tem novamente o Câmara Integrada nessa semana, comemorando aí o aniversário de servidores, colaboradores, vereadores. Como que já está mais madura esse dia, esse encontro? Já começa a ser algo que todo mundo espera para o fim do mês, vereador? Eu fico na expectativa. Eu acho que é uma ação importante de integração, né? Para que as pessoas que trabalham aqui, que ficam grande parte do seu tempo na Câmara, às vezes passam mais tempo aqui do que em casa, se sintam primeiro reconhecidos, homenageados pelo aniversário, e assim, um momento até de conhecimento, né? Às vezes as pessoas se cruzam nos corredores e não têm essa oportunidade de parar um tempo, conversar, conhecer. Eu vejo que a Câmara tem aderido, né, os servidores, tanto os efetivos, os comissionados dos vereadores e os terceirizados, né? Eu acho que é uma ação importante para melhorar a qualidade de vida, valorizar o servidor, né? Ajuda no clima organizacional, construir um clima organizacional saudável, feliz, né, de integração. Eu adoro esse momento.
Agora, um assunto que com certeza você domina bem, Rossini. Olha, dia 5 de junho é o Dia do Meio Ambiente e a Semana do Meio Ambiente já começa aqui em Campinas com uma série de atividades e o presidente da Câmara foi presidente por muito tempo da Comissão de Meio Ambiente aqui do Legislativo, também participou lá do pessoal do Conselho do PCJ. Que reflexão nesse contexto de 2023 a gente pode trazer para o meio ambiente? Que preocupação também, Rossini. Bem, primeiro, e sou também o autor da lei que instituiu a Semana do Meio Ambiente em Campinas, né? E eu fico feliz de ver que essa ideia de criar uma semana, ela ganhou corpo, força, e a cada ano ela tem sido ampliada, com ações descentralizadas. A Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né, já fez uma programação. A gente fica feliz porque a ideia é realmente levar a informação, essa ação de conscientização ambiental, de falar da importância de preservar a natureza, para as escolas, para entidades, movimentos, para a população em geral. Então, quando você pega a programação, você vê, nossa, como ela cresceu. E esse ano tem uma novidade, né, que eu gostaria de destacar. Eu apresentei uma emenda impositiva, né, destinando um recurso também para fortalecer as ações do meio ambiente. E aí a comissão organizadora decidiu, com esse recurso, criar uma ação que vai envolver grafitagem, e ela vai ser lançada na semana e vai ser desenvolvida ao longo de todo o segundo semestre, para escolas que queiram participar, por exemplo, para fazer trabalhos de grafitagem com temas da natureza, né, temas ambientais, no muro das escolas, em espaços que você possa estimular até a participação de alunos ou da comunidade, refletindo, né, sobre como embelezar a escola, né, como, ao fazer esse trabalho de grafitagem, evitar pichação, né. Então, a emenda vai servir para isso, e o processo também tem, por fim, desenvolver essa consciência ecológica. Nós temos inúmeros desafios. A gente viu o que está acontecendo em Brasília, com um esvaziamento, uma medida provisória que esvazia o Ministério do Meio Ambiente, é preocupante, que permite até a flexibilização e ocupação na Mata Atlântica, que há um esforço muito grande, inclusive da Fundação SOS Mata Atlântica, de preservar, recuperar a Mata Atlântica. Então nós temos desafios, sim, né? Mas a semana ajuda a disseminar essa consciência, e a sociedade consciente, ela vai saber lutar por aquilo que é importante para a preservação do meio ambiente. Uma outra coisa, saindo da questão ambiental, indo para o esporte, na última semana a Câmara aprovou em votação final aquele benefício para atletas, técnicos e guias paradesportivos, chamado de Bolsa Esporte Municipal. Queria que você falasse a importância e o papel da Câmara nesse contexto. Claro. Primeiro, assim, a Câmara debateu esse projeto, fez audiência para compreender a importância. Todos nós sabemos a importância que o esporte tem para o desenvolvimento da pessoa, né? O esporte, a prática do esporte, ela traz inúmeros benefícios para quem pratica esporte. Qualidade de vida, saúde, sociabilização, formação do caráter, desenvolvimento. E é óbvio que a gente precisa criar estímulos também para aqueles que acabam querendo abraçar o esporte como uma carreira, como um meio de vida, não só por paixão, mas que ele precise e dependa até do esporte para sobreviver, e representar Campinas e até o Brasil nas várias modalidades, seja modalidades olímpicas, paralímpicas, né? Então, essa Bolsa Esporte é um estímulo, é um instrumento para você não só valorizar, mas apoiar aqueles que se dedicam, em tese, profissionalmente, à prática do esporte, né? Ou seja, que ele tenha condições mínimas para poder treinar, né? Poder adquirir equipamentos, poder ter uma alimentação adequada, um acompanhamento de fisiculturista, né? Médico, clínico. Então, é uma ajuda. Eu acho que parabenizar aqui a Secretaria de Esportes pela iniciativa. A Câmara, na Comissão de Esportes, com os vereadores, debateu e aprovou por unanimidade essa medida, que é importante para o esporte, para a promoção do esporte na cidade de Campinas. Na última
semana também, presidente, você participou, inclusive, do lançamento do Saúde Digital. A gente lembra um pouquinho que essa questão do teleatendimento na saúde começou lá com a pandemia, ninguém podia ir aos centros de saúde, não dava para ir de qualquer forma aos hospitais, e agora 16 centros de saúde da cidade começam a ter esse serviço. O que isso significa? É usar a tecnologia também em favor da saúde. A pandemia, ela trouxe a necessidade de repensar todos os serviços. E com o uso da tecnologia você consegue sim facilitar, agilizar, acelerar exames e assim até consultas para a população. Eu acho que ele tem um formato, são várias etapas esse Saúde Digital. A primeira, começando nessas 16 unidades de saúde, no Hospital Mário Gatinho, né, para algumas especialidades. O que a gente espera com isso? Primeiro, parabenizar o governo, a Secretaria de Saúde pela iniciativa. Eu acho, a gente já vê a medicina privada, os convênios, os planos de saúde, utilizando a ferramenta que eles chamam de telesaúde ou saúde digital, para facilitar o acesso do indivíduo a uma consulta médica. Você pode, inclusive, a partir daí, fazer com que o médico prescreva receita, encaminhe exames, facilitando a vida do indivíduo. Ele diminuindo a fila de espera. Nesse momento, não está se eliminando a consulta presencial, né? O cidadão ele vai ao centro de saúde, a unidade básica, ele passa por uma triagem inicial, sendo caracterizado algo de baixo risco, baixa complexidade, ele tem a opção, é uma alternativa. Você gostaria de fazer uma consulta à distância? Aceitando, aí ele entra nesse processo de se consultar com o médico que vai estar no local, não na unidade física, né? Vai facilitar bastante. Muito, muito. E a gente continua falando sobre saúde, mas agora um pouco mais amplo, porque sexta-feira tem reunião do Parlamento Metropolitano lá na Câmara Municipal de Vinhedo e parece-nos que o tema principal é a Central de Regulação de Vagas, principalmente, claro, focando na nossa região. É isso mesmo, Rocinho? É isso mesmo. Aliás, a gente já comentou esse assunto em outro momento aqui, mas o Parlamento Metropolitano priorizou na área da saúde retomar uma discussão de criar o CROSS-regional, né, que a gente tem esse órgão de regulação, encaminhamento para cirurgias, procedimentos médicos, internações nos hospitais da nossa região. Isso é uma reivindicação antiga. A Secretaria de Estado de Saúde já havia sinalizado com essa possibilidade. É óbvio que depende de uma reorganização administrativa, organizacional, mas visa beneficiar os pacientes da região metropolitana de Campinas. Então, na sexta-feira a gente discutiu isso, veio uma representante da Secretaria de Estado de Saúde exatamente para dar sequência a isso. A gente está muito otimista que a gente em breve possa ter esse cross-regional e que certamente vai agilizar, facilitar o encaminhamento dos pacientes da região de Campinas para cirurgias de várias especialidades, ficando perto de casa, na nossa região. Quando a gente fala nesse contexto, Rossini, é a força das câmaras municipais aqui da região metropolitana de Campinas, quando chega a ponto, né, de fazer toda essa interface com o governo do estado para trazer uma melhoria como essa? Sem dúvida. Quando todas as câmaras, presidente de câmara, se unem para fazer uma proposta única, mostra primeiro a importância da medida, que deve ser priorizada. E do ponto de vista político, a expressão do Parlamento Metropolitano abre portas. E aí o governo do estado fica mais sensibilizado a ouvir e procurar atender. Então a gente vai deixar combinado aqui que semana que vem o presidente da Câmara vai contar como foi, quais são as novidades, quais os próximos passos em relação a esse assunto. Combinado? Fechado. Então, uma boa semana e até segunda-feira que vem. Até segunda. Um abraço a todos, bom fim de semana. Boa semana, né? Boa semana. A gente está só começando. Tem muito trabalho ainda nessa semana e a gente volta na próxima segunda-feira. Um bom dia.